queremos receber revelações do Teu Espírito, sermos edificados hoje, para que possamos avançar e ser conduzidos em triunfo, porque o Senhor está sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Falando em criança, certa vez uma criança de 6 anos perguntou ao pai: Pai, como se inicia uma guerra? E aí o pai, pensativo, falou: Filho, vamos imaginar que o Brasil entre em guerra com os Estados Unidos. E aí logo a mãe ouviu, entrou na conversa e falou: que absurdo, o Brasil nunca teria condições de entrar em guerra com os Estados Unidos. E aí o pai falou para a mãe: não, mas isso é só uma figura, é só um exemplo. E aí o menino do lado falou: pai, já sei como é que começa a guerra. Como é que começa a guerra? Falta de unidade. A falta de unidade, as discussões, a falta de ajuste, a falta de cooperações mútuas é que geram uma guerra. E hoje eu quero ministrar algo sobre unidade para você. Por quê? Porque se houver unidade, não há confusão. Onde tem unidade, não tem confusão, não tem divisão, não tem facção. O que é facção? Quando 2 grupos se separam e viram-se um contra o outro. Então, eu quero dizer para você que a unidade começou em Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é um Deus, é um ser triuno. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você não consegue separá-lo. Você não consegue separar o Filho do Pai. Você não consegue separar Deus do seu Espírito. Porque é uma unidade perfeita. Diga, unidade perfeita. É um mistério também que a unidade perfeita seja a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que a edificação da casa será feita com pedras que vivem, pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? Eu e você. Fala para o seu vizinho: você é uma pedra que vive. Uma pedra viva. Então, a casa de Deus vai ser uma unidade completa, complexa, entre pessoas que, quando você olhar, formam uma só. Você já viu aquele casal que é tão unido que você parece que nunca vê os dois sozinhos? Um tá o outro. Um parece demais com o outro. É unidade. E você sabe, a unidade numa igreja local, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. A unidade é uma coisa tão importante que lá em João 17, quando Jesus faz uma oração por mim e por você, Ele não pede para que a gente seja mais ainda abençoado, Ele não pede para que a gente tenha saúde sobrando, Ele não pede para que a sua prosperidade seja sempre crescente. Jesus faz uma oração específica por você. A única coisa que Ele pediu ao Pai, por você, por mim, por nós, é que nós tivéssemos o quê? Unidade, como Ele e o Pai têm. Porque Jesus sabe que se houver unidade, todas as outras coisas se completam. Se houver unidade, há paz, há alegria, há vida. Se houver unidade, há prosperidade, sim. Se houver unidade, a bênção nunca se esgota. Olha que importante foi aqui hoje, um momento agora há pouco, onde alguém estava precisando e o outro veio orar por ele. Isso é o quê? Unidade. O que falta em você está aí no seu vizinho, talvez. O bolso está vazio, vê se tem alguém com o bolso cheio aí do lado. Não põe a mão, só olha, só imagina. Talvez o que falta aí tem no seu vizinho. Pergunta para ele: é hoje que você vai pagar meu almoço? Essa palavra foi dos céus.
Alguém pode ouvir isso e dizer, mas isso é muito exagero. Não é. A igreja primitiva vivia assim. Eles dividiam as coisas, viviam tudo em comum. A Bíblia diz que ninguém considerava propriamente seu as coisas. Era de todos, era comum, por causa da unidade. Mas qual que é o problema? O problema é que o diabo sabe disso. E você sabe qual é o maior ataque contra o corpo de Cristo, contra você? Para que você não tenha unidade com ninguém. Porque você sozinho é presa fácil. Você sozinho é derrubado a qualquer momento. Você sozinho não conquista nada. Só coisas dessa terra. Então o inimigo sabe disso. E ele faz de tudo para que eu e você não tenhamos unidade. Mas fale para o seu vizinho, nós vamos andar em unidade. Aleluia! Lá em 1 João, capítulo 5, verso 6. Projeta aí para mim. Quem está ali na projeção hoje? Eduardo. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 5, 6 a 8. Esse é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são o que, irmãos? Um. Verso 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Olha que coisa poderosa. Unanimidade. Unanimidade é muito diferente de democracia. A democracia é a maioria. O que a maioria decidir, tá bom, a gente aceita. Unanimidade é quando todos têm a mesma decisão. Você sabe o que pode acontecer nessa terra se todos os crentes fossem unânimes? Lá na igreja primitiva, 12 discípulos conquistaram o mundo da época. 12. Nós aqui somos mais do que 12. Mas precisamos ter o quê? Unidade. Então, o padrão é Deus. Deus consegue ser unânime entre Pai, Filho e Espírito Santo. E a boa notícia é que eu e você fomos convidados, adotados a participar dessa família com unidade perfeita. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai estão empenhados a te ensinar a andar em unidade. A unidade, ela é um assunto só do tempo presente. Depois que você morrer, automaticamente estará unido ao Senhor. Mas é para esse tempo agora. Você sabe, eu e você nos convertemos, o Espírito Santo entrou dentro de nós, nos tornamos habitação, mas Ele agora insiste para que eu e você aprendamos a viver em unidade. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir à unidade. Sempre. Esse é um dos alvos da vida cristã. Antes você andava só, você sonhava só, você projetava os seus caminhos, os seus projetos sozinho. Mas agora o Senhor te inseriu numa família. E tudo o que faremos daqui para frente é em família. Aleluia. Olha para o seu vizinho e fala: você é minha família. Olha que coisa linda. Não importa se você não nasceu no mesmo país que o meu, nós agora somos irmãos, somos família. E a igreja primitiva, ela viveu intensamente o que era unidade.
E ela é um exemplo para todos nós e para todas as igrejas que existem hoje de uma unidade completa, uma unidade boa, perfeita, digna de admiração, né, de instrução, de ensino. E eu quero falar para você, se der tempo, 5 princípios sobre a unidade. E o primeiro princípio da unidade é que a unidade vem antes do cumprimento do propósito. Todo propósito que o Senhor te chamar, antes Ele une você a alguém. Então, toda palavra, toda promessa de Deus na sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, tem sempre o com quem eu farei isso. Com quem? E isso é muito importante. Nós precisamos aprender isso e andar em unidade, encaixar a nossa vida, alinhar a nossa vida na unidade, porque sem unidade não há propósito cumprido. Sem unidade não há avanço significativo. Sem unidade não tem uma conquista sólida, porque você sozinho não conquista o reino de Deus. Ele foi nos dado para viver em família. Eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4. Diz assim: a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam o que, irmãos? Todos reunidos, cada um na sua casa. É isso? Todos reunidos no mesmo lugar. Obviamente, está falando de todos, está falando dos crentes. Por quê? Porque tinha gente lá fora. Mas aqui dentro está dizendo, estavam juntos. Estavam em unidade. Estavam no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som e encheu toda a casa, e apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, aí diz a maioria? Não, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, essa foi a direção que Jesus deu, depois que Jesus ressuscitou. Ele veio ter com os discípulos, ficou durante 40 dias ensinando mais coisas, e essas foram as últimas palavras de Jesus. E lá em Lucas 24, 45, Jesus, enfatizando sobre esse dia, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, diga, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou claramente. Se você analisar o que Jesus ensinou nesses 40 dias pós-cruz, ele estava falando sobre o reino, estabelecer o reino, como que iria ser feito, através da igreja, levantando as pessoas, ensinando passo a passo. Mas lá no final, ele diz o seguinte: não faça nada ainda, porque é preciso gerar uma unidade primeiro. Não saia fazendo qualquer coisa sem unidade. Não pegue um projeto de Deus e vá fazer sozinho, porque não vai dar certo. Os discípulos já tinham a instrução, os discípulos já tinham o espírito inflamado, já tinham um coração que pegava fogo, mas faltava o principal. Nós vamos fazer tudo juntos. Não é cada um à sua maneira. Não é cada um pensando e seguindo a sua opinião. Não é cada um dizendo agora, ainda bem que Jesus vai embora, porque agora eu vou fazer a minha maneira. Não, não era assim. Jesus falou, falta o ingrediente principal agora. Junto com o poder vai vir a unidade. E vocês vão andar juntos. Não faça nada sem estar em unidade com aqueles que Deus colocou na sua vida. Porque são tentativas em vão. É tempo desperdiçado. É recurso desperdiçado. Quando nós pegamos um projeto que é de Deus e fazemos sem as pessoas de Deus que Ele colocou no nosso caminho. Não queremos isso. Nós queremos viver em unidade. Antes de tudo, alinhe-se com o corpo de Cristo. Antes de tudo, vá procurar saber
Senhor, quem são as pessoas do meu lado que o Senhor vai colocar para eu desenvolver esse chamado, para eu desenvolver esse propósito, para eu cumprir aquilo que o Senhor prometeu para mim? Quantos aqui já têm ideia ou noção das pessoas que Deus colocou na sua vida para você cumprir o chamado dele? Aleluia! E nós precisamos, então, valorizar isso. Você sabe, para constituir uma família é preciso unidade. O propósito de família não vai ser cumprido se não houver unidade. E a unidade familiar começa onde? Numa aliança. Diga aliança. Por que muitas famílias hoje estão fracassadas? Porque não tem aliança, não tem unidade. Não teve nenhum começo direito. Como é que vai chegar ao fim? Não tem os modos que o Senhor planejou. O Senhor planejou família, foi Ele que ensinou. Se você for trabalhar numa empresa minimamente decente, a primeira coisa que eles vão fazer é colocar o molde deles em você. Você sabe que hoje a principal dificuldade de alguém que está desempregado aos 45, 50, é porque ele sabe demais do jeito dele. E as empresas não querem isso. Elas querem pegar um jovem que não sabe nada ainda, talvez, e falar, você vai trabalhar do nosso jeito. Por isso que empresas grandes, multinacionais, é comum que as pessoas fiquem lá 30, 40, 60 dias em treinamento. Porque se não tiver unidade com a equipe, não vai fazer direito. Por mais conhecedor que você seja de uma área, por mais experiência que você tenha numa área, se você fizer tudo sozinho, ninguém quer trabalhar com você. Porque falta unidade. Então, qual que é a área da sua vida que está em desacordo com a palavra de Deus e com o propósito do Senhor? Vá meditar, porque provavelmente falta você se unir a pessoas que são de Deus para a sua vida. Quando diz amém? Amém. Aleluia. Então, esse estar junto do versículo que nós lemos, lá do dia de Pentecostes, implica em duas coisas, comunhão e edificação. Isso é estar junto, segundo a palavra de Deus. O que é estar junto? É comunhão. Você só pode ter comunhão com aquele que você tem aliança, senão é só um convívio. A diferença entre comunhão e convívio. Convívio você tem com qualquer pessoa, comunhão não. Comunhão existem laços que estreitam um relacionamento. Comunhão existe uma aliança, comunhão existe uma base familiar, que normalmente é a fé. Mas tem gente que tem mais comunhão em outros lugares, com outras pessoas, e às vezes chega na igreja e só quer ter um convívio. O que é o convívio? É algo light, soft. Você finge que me conhece, eu finge que te conheço, a gente sorri um para o outro, mas você pode estar morrendo que eu não estou nem aí para você. Esse é o convívio. Você tem convívio lá no seu trabalho, você tem convívio na sociedade, mas em Deus, quando nós unimos a fé, nós temos plena comunhão. Nós temos aliança. Não é qualquer coisa que tira eu de você, não. É comunhão. Então, eu posso ter comunhão com quem eu quiser? Não. Você só pode ter comunhão com quem segue o mesmo propósito que o seu. Você tem que avaliar isso. Você tem que avaliar a roda das pessoas com quem você tem comunhão. Porque comunhão implica abrir o coração. E talvez é por isso que você é um cristão frio. Porque você tem comunhão com as pessoas erradas. E com as pessoas certas você tem só um convívio. Eu não vim aqui para ter convívio com ninguém, eu vim aqui para ter comunhão com você. Claro que eu sou um, né, os irmãos são muitos, mas através da liderança a gente consegue fazer isso. Comunhão é aquela pessoa que conhece os piores defeitos da minha vida
E eu não abro isso com qualquer pessoa. Eu abro isso com quem está no mesmo caminho que o meu. Porque senão eu vou ser influenciado. Não, pastor, eu faço amizade, eu tenho amigos para ganhar eles para Jesus. Mas você está perdendo Jesus que é em você para eles. Vá se fortalecer primeiro. Aprenda a colocar um limite nas amizades. Aleluia, quem está entendendo? Faz um filtro na sua vida. Lá em Salmos. Não, deixa eu ler, 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios 6, 14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça? Quem é justiça aqui? Você que foi justificado pelo sangue de Jesus. Paulo está dizendo, pode haver uma sociedade. Você sabe que hoje em dia sociedade é igual casamento. É fácil entrar, mas é complexo sair ou permanecer. Que sociedade pode haver entre um justo e um que não foi justificado ainda? Ou que comunhão, olha lá, da luz com as trevas. Próximo. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo. Então, a Bíblia está dizendo, é impossível. Você quer fazer amizade com alguém que não tem Jesus? Faça, mas de forma limitada. Vá até um certo ponto. O Espírito Santo vai te ensinar sobre isso. Porque às vezes a amizade, você sabe, quando Deus quer te abençoar, Ele coloca uma pessoa, sim ou não? Quando você for abençoado com alguém se aproximando. Mas quando o inimigo quer roubar você, ele também coloca uma pessoa. Então você tem que selecionar com quem você anda, o que você acha piada, o que edifica ouvir. Você sabe que no momento de fraqueza você tem uma tendência a falar com o fulano. Você sabe disso, ou a fulana. E às vezes você vai para lá, não é nem para obter ajuda, é só para ter alguém para massagear o seu ego e falar, você está certo. Agora, esses conselhos vão aproximar você do propósito de Deus ou vão trazer mais confusão ainda? É confusão. Mas você sabe. Por que vai? Porque quer. É bom alguém passar a mão nos seus ombros e falar, você está certo. Abandona esse marido, larga essa mulher, muda de emprego, sai dessa igreja, faz isso, faz aquilo outro. Seja feliz, seja você mesmo. Eu quero lá saber de ser eu mesmo. Eu quero Jesus, quero ser como Jesus. Eu quero que alguém bata nas minhas costas e fala, seja como Jesus, miserável. Abra os olhos. Você está errado. Agora, amizade para fazer o que não deve, tem muitos. Mas não vou chamar isso de amizade. Não vou ter comunhão com pessoas assim. Eu vou ter comunhão com quem tem a mesma fé que a minha. Para quem está indo do mesmo lado que o meu. Eu tenho lado, eu tenho posicionamento, eu tenho princípio, eu tenho valores. E eu preciso respeitar isso. Eu preciso ter unidade com quem respeita isso. Aleluia. Então, estar junto significa essa comunhão. Hoje é o dia de comunhão. Quando você vai para uma célula, você vai feliz porque você vai desfrutar da comunhão. São pessoas que pensam igual a você, elas querem ir para o mesmo lugar que você. E um ajuda o outro. E é uma edificação mútua. É assim que nós vivemos. Aleluia. Então, estar junto, compreendemos comunhão, mas também edificação. Não é só porque alguém diz que tem a mesma fé que a sua, que você vai andar junto com essa pessoa. Porque há diferentes doutrinas.
entendimentos. Não dá para edificar junto com alguém que pensa diferente. Não dá. Eu sou capaz de tomar ceia com todo cristão, mas eu não sento numa mesa para discutir coisas com todos, não. Por quê? Porque eu tenho uma visão que o Senhor nos deu. Então, por exemplo, nós somos uma igreja de células. Amém? Quantos são felizes por participar de uma igreja de células? Quem aqui ama estar na célula? Mas vamos imaginar que vem alguém aqui e fala, não, esse negócio de célula não é para mim. Não, essa coisa de célula, eu acho que isso é do maligno. Nós vamos conseguir andar junto? Não. Essa pessoa é irmão na fé? Sim. Merece o respeito e reconhecimento e ser valorizada e honrada? Sim. Mas eu vou trabalhar com ela no meu dia a dia? Não. Ela lá e eu aqui. Sem concorrência. Eu não sou melhor que ele. Ele também não é melhor que eu. Posso ir lá tomar ceia com ele. Mas não vou reunir na casa dele. Por quê? Porque ele tem um outro entendimento. Deus chamou ele para uma outra coisa. E Deus permite isso. Vou falar para você. Deus permite uma multiforme sabedoria e visão. Não saia tirando e julgando qualquer pessoa, falando que você está mais certo do que ele. Faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. Com aquelas pessoas que Ele separou para você fazer. Mas é importante que você saiba. Nós temos uma visão muito clara. Então, nós nos reunimos na célula. O que acontece na célula? Lá na célula, o líder fala o quê? O que o líder compartilha lá na célula? Qual a palavra? Palavra do domingo. Parece que eu vi alguma surpresa aí. Precisamos verificar isso aí, Ricardo. Por quê? Porque nós andamos em unidade. Não faz sentido nós pregarmos aqui uma palavra, chega lá na célula, o seu líder fala outro assunto, nada a ver. Já pensou se cada célula tivesse a autonomia de determinar o assunto que fosse compartilhar? Nunca na vida teríamos unidade. Porque nós estamos aqui falando de paz e amor, o outro está expulsando demônio lá. Nós estamos falando de conquistar aqui, o outro está falando de estudo bíblico. Não, vamos ficar só entre nós aqui. Vamos falar de Apocalipse. Aleluia. Todo o ensino da Bíblia é bom? Sim, mas há tempo, há modo para fazer isso. Não, pastor, eu quero liderar uma célula, mas eu quero pregar o que está no meu coração. Vá para a porta do comboio e prega tudo que tiver no seu coração. Vá lá no estabelecimento prisional comigo, toda semana eu estou lá, pode pregar o que você quiser lá. Mas lá na célula, não. Por quê? Porque não é o objetivo. Lá na célula tem um objetivo. Ah, não concordo, então não vá. Não concordo com a igreja em célula. Com todo amor e carinho, vá procurar outra igreja. Tem muitas. E são gente de Deus. Eu tenho muitos amigos pastores aqui na cidade. Posso indicar qualquer um para você. Mas nós precisamos decidir andar em unidade com alguém. Mas não vai chegar lá na outra igreja também e ficar falando, ó, lá na Videira tinha célula, acho que tem que ter célula aqui também. Não faça isso. Aí você não faz nada aqui, não faz nada lá. Mas saiba, é preciso ter uma edificação sólida. Paulo falou isso para os Gálatas, Gálatas 1, 6 e 7. Ele diz, admira-me que estejais passados tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ao qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Lá na igreja dos Gálatas, Paulo ensinou a mensagem, o evangelho da graça de Deus. Mas tinha alguns cristãos judaizantes que diziam o seguinte, você precisa de Jesus, mas tem que obedecer à lei também.
E Paulo está dizendo, esses aí estão pervertendo o Evangelho. Não permita. A gente tem uma linha aqui de raciocínio. Lá na célula é para fazer estudo bíblico. O estudo bíblico é bom. Ele é para todos. Sim, mas tem momento. Lá na célula tem um objetivo. Aqui o Maturidade, o CTL, tem outro objetivo. O seminário que nós fazemos, teológico, online, 100% online, tem outro objetivo. Então nós precisamos corrigir de vez em quando essas coisas, para que haja o quê? Unidade. Unidade. Paulo orava muito por revelação. Você sabe, nós aqui cremos na graça de Deus, no sacrifício que perdoou todos os nossos pecados, na justificação pela fé. O fato de você crer que foi justificado te torna justo. Mas em muitos lugares creem diferente. Justo é aquele que persevera até o fim. Amém. Se alguém crê assim, amém. Não, para ser justo tem que obedecer todos os mandamentos. Amém. Vá lá obedecer os mandamentos e seja justo dessa maneira. Mas nós não permitimos discussões entre nós. Por quê? Porque discussão não leva a edificação. Tudo bem pensar diferente, mas vá pensar em outro lugar. Porque nós estamos aqui com um pensamento diferente também. Eu não vou sentar com outro irmão para ficar discutindo também. Eu evito isso. Os irmãos não vão me ver discutindo teologia por aí. Nem na internet, nem entre os irmãos. Uma coisa é tirar dúvidas. Eu gosto de discussões quando a pessoa quer tirar dúvidas. Agora, se tem um entendimento diferente, amém, fica com ele e seja feliz. Vá servir a Deus assim. Se você crê assim, crê, então vá. Mas eu também tenho liberdade de falar, aqui nós cremos dessa maneira. Aqui nós falamos do Evangelho da graça de Deus. É o mais correto? Na minha opinião, sim, mas não vou julgar os outros. E nem vou ficar ouvindo os outros que condenando mensagem por aí. Um dia o irmão falou para mim, pastor, eu estou pensando em criar um canal na internet para pegar pregações dos outros e mostrar os erros teológicos. Eu falei para ele, irmão, não faça isso. Isso é um desfavor para o reino. Aí ele insistindo, eu perguntei para ele, falei, irmão, quantas pessoas sábias você vê fazendo isso? Aí ele parou assim, pensou, então eu vou ser o primeiro. É muita sabedoria mesmo. Nenhum sábio percebeu isso. Só ele. Então, edificar juntos tem que ter a mesma visão. Nós não podemos edificar juntos, se eu quero remar para um lado, você remar para o outro. Há espaço para todos? Sim. Então, ache a sua turma. Se é aqui. Amém. Quantos consideram aqui videianos? Quantos creem na graça do Senhor Jesus? Quantos creem no Evangelho da graça, a qual não envergonhamos, porque é o poder para a salvação? Aleluia. Aleluia. Então, é isso que nós vamos falar aqui todo domingo. E às vezes chegam alguns irmãos, pastor, eu quero falar umas coisas, eu ouvi você dizendo, não é bem assim. Eu ouço, mas não vou mudar. Porque o Senhor me chamou para falar disso. E eu espero que você tenha um posicionamento assim também. Mas aí com esses que têm a mesma visão que você, então seja um. Abrace isso. Porque é na unidade que nós temos força. Fala isso para o seu vizinho. É na unidade que temos força. Aleluia. Só falei um ponto para você até agora. Meu tempo já está quase. Segundo ponto sobre a unidade. A unidade
gera mover do Espírito. Vamos imaginar lá em Atos, na igreja primitiva, quando o Senhor então manda que os discípulos fiquem ali e que eles tenham unidade. Mas vamos imaginar que, vamos ler de novo Atos 2, 1 e 2. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos imaginar que nesse dia, cada um estivesse na sua casa. Ia acontecer esse mover todo? Não. Porque há um poder que é gerado na unidade. Na unidade. Você já participou de um culto, de uma reunião que foi tão poderosa e você olhou para o lado, aquele fulano não estava lá? E o fulano não aprendeu? Não recebeu? E continua até hoje sem? Mas você estava lá, isso é o que importa. Você estava lá. Isso mostra que o Espírito Santo, para fazer algumas coisas, precisa de gente. Jesus falou, onde tiver 2 ou mais. Ele podia ter falado, onde você for, eu vou estar junto. Isso é uma verdade? É, porque ele habita dentro de nós. Mas ele falou, tem coisa diferente quando você se reúne com outro. Por quê? Porque a unidade gera mover do Espírito. A unidade é um chamariz. A unidade é um ambiente adequado, inflamado, para o Espírito Santo vir só fazer assim e pegar fogo. A unidade. Então, os elementos que estão aí nesse texto, eles estavam reunidos no mesmo lugar. A casa toda ficou cheia, ela encheu toda a casa. E lá no verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A unidade gerou isso. Quando tem unidade, as cadeias se rompem. Quando tem unidade, o louvor é mais alto. Não é empolgante cantar uma música com alguém do lado, cantando no seu ouvido também? Não é, Helder? É tão ruim cantar sozinho? Às vezes é bom, mas na maioria é ruim. É tão bom quando você faz uma declaração e tem alguém do lado dizendo amém. Por quê? Porque o que a gente ligar na terra vai ser ligado nos céus. O Espírito Santo está esperando você entrar em unidade com o irmão que está aí do seu lado para liberar poder, para liberar unção, para liberar ousadia, para liberar palavras. E a unidade era isso. Você orando na sua casa é um nível de unção. Você orando lá do outro irmão é outro nível de unção. A sua conquista individual só serve para você. Mas o que diz respeito ao propósito, tem que ter mais pessoas, tem que ter unidade com outros. Aleluia. O mais interessante é que a Bíblia diz, ao cumprir o dia do Pentecostes. Pentecostes era uma festa da colheita naquela época. A cidade toda estava festejando, mas não os discípulos. A cidade toda estava em euforia, mas não os discípulos. A cidade toda estavam divertindo, mas não os discípulos. Por quê? Porque eles estavam atentos ao mover do Espírito. Ele estava dizendo, ali tem barulho, mas não tem o Espírito. Ali tem sorriso, mas não tem paz e alegria. Vamos ficar aqui unidos, vamos unidos. Talvez um deles queria, não, vamos sair, vamos fazer. Não, vamos ficar unidos aqui, o Espírito Santo já vai descer. E às vezes a gente está no encontro, e a coisa está quase pegando fogo. Na hora que o Espírito Santo está vindo, alguém levanta e vai na casa de banho. Aí a gente fica segurando, vai lá, pega a pessoa e traz de volta. Por quê? Porque existem momentos que você precisa estar lá, unido com o seu irmão. Não vai acontecer na sua casa. Não vai acontecer, você pode subir lá no monte para procurar Jesus. Não vai acontecer lá, vai acontecer na unidade. 2 ou mais, ligando na terra. E vai ser ligado nos céus também. A unidade gera poder do Espírito. Quando nós estamos cheios de Espírito, o Espírito também nos convence da unidade. É um ciclo virtuoso. Quanto mais unidade, mais vida de Deus.
Quanto mais vida de Deus, mais você quer estar unido. E aí nada para você. Mas quando você está frio, quando você está distante, normalmente você começa a se encher de carne. Sim ou não? Quem aqui já fez uma autoavaliação e viu que você estava carnal naquele dia? Naquele dia você estava carnal. Não precisa erguer a mão não, eu sei. Alguns acompanham bem de perto, sei bem. Naquele dia, normalmente, você está o quê? Sozinho. Sim ou não? Sozinho. Faltou a célula, faltou o culto, passou. Está 15 dias sem ouvir uma palavra. 15 dias sem receber um abraço do irmão ungido. 15 dias sem receber uma oração. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O homem aqui está falando sobre a natureza, ok? Gálatas 5:15. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Isso aqui não acontece aqui na igreja. Isso aqui é em outros lugares. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Quando o irmão fica muito tempo sem a comunhão, ele chega lá querendo morder todo mundo. Essa palavra morder no original tem o sentido de ofensa. Ofensa. O que costuma gerar muita ofensa no meio dos cristãos? Discussões. Discussões. Então a Bíblia está dizendo, para de ficar discutindo, isso é coisa carnal. Para de ficar achando pontos de conflitos e acha pontos de interesse. Para de causar confusão lá na célula. E vai achar unidade. Quanto mais unidade, menos você quer morder o irmão aí do seu lado. Olha aí para ele, vê se você está com vontade de morder ele agora. Não faça isso. Aleluia. Terceiro ponto sobre unidade, olha para cá. A unidade é gerada com humildade. Lá no sermão das bem-aventuranças, a primeira coisa que o Senhor Jesus fala é do humilde. Bem-aventurados, mansos e humildes de coração, pois deles é o reino. É o primeiro a ser elogiado. Humilde é aquele que tem facilidade de acesso e relacionamento. Humilde é aquele que está pronto para servir. Fala, irmão, vamos me ajudar aqui? O humilde já pega na hora. O outro fala, não, mas eu não estou com o sapato apropriado, não sei, deixa eu ver a minha agenda. Não, você precisa marcar 2 semanas antes, agora já não consigo. Mas você não vai fazer nada. Depois, mas não marcou na agenda. Já viu aquele restaurante, você chega, as mesas tudo vazias, não tem vaga, tem que ligar meia hora antes. Aí você fica lá meia hora parado. Então tá bom, vou esperar meia hora. Não entra ninguém. De repente ele fala, agora pode vir. Quem que é o humilde? Atos 2:41. E perseveravam. Não, vai para o 46, eu acho. Olha lá, diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e
Singeleza. O que é singeleza? É simples. Você é uma pessoa simples de lidar? Ou alguém para falar com você tem que pensar 1050 vezes. Não, mas se eu falar tal coisa, ele vai entender outra. Não, mas se eu falar um pouquinho mais alto, ele já ignora tudo e não ouve nem o que eu vou falar. Se eu ficar calado, ele vai achar ruim também. É o famoso pisando em ovos. As pessoas têm que pisar em ovos para falar com você, ou elas podem chegar e falar, ô, você está com um hábito terrível hoje. Pergunte ao seu vizinho, você é uma pessoa simples? Não espere a resposta. Humilde é aquele que não busca reconhecimento. Humilde é aquele que você pode compartilhar uma notícia boa que ele vai rir com você. Quem não é humilde, você chega para ele e fala, irmão, glória a Deus, ganhei um carro. Ele fala, eu também ganhei semana passada. Você fala para ele, eu estou com dor de cabeça. Aí ele fala, é porque você não viu a dor que eu estou na coluna. Ele está sempre melhor, maior, mais alto, mais evidência. Isso é terrível. Ninguém quer andar com gente assim. Humilde é aquele que se alegra com a sua conquista. Vamos imaginar agora. O Helder chegou para você no culto e falou, vou te dar um carro. Helder. Qual que é a primeira pessoa com quem você falaria isso? Esse é humilde. Quem é a pessoa que você nunca falaria? Esse não é humilde. Agora, vamos inverter. Você é o humilde ou é o que ninguém quer contar as coisas para você? Que você está sempre melhor. Você sempre sabe mais. Você sempre tem que estar em evidência. A palavra tem que ser sempre a sua. Não se engane. Sem humildade não há unidade. Não há. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Se Deus resiste o soberbo, eu vou ter unidade com Ele? Não, porque eu não quero ser soberbo, eu não quero ser resistido por Deus. Mas eu tenho que avaliar minha própria vida. As pessoas conseguem ter unidade comigo ou o meu padrão é alto demais para todo mundo? As pessoas conseguem sentar do meu lado e almoçar comigo ou eu sou uma pessoa importante demais para ser incomodada? Você consegue ir para uma célula, sentar lá e ouvir quem sabe menos que você e aprender ainda assim? Ou você só ouve o pastor Luiz? Humildade. Agora, a humildade é tão sensível que a humildade é o dom que quando você acha que tem, você já perdeu, né? É sempre assim meio... Vamos avaliar a soberba, é mais fácil identificar a soberba. Se há uma raiz de soberba no seu coração, hoje, larga isso. E decida ser uma pessoa simples. Simples de convivência. Simples de ser orientada. Tem gente que não é orientada por ninguém. Quem é seu líder? Ele fala, Jesus. Sabe o que a Bíblia diz para quem pensa assim? Você é um homem de dura cerviz. Dura cerviz, está falando aqui da cervical, né? Quando a pessoa não tem a capacidade de dobrar assim. Ou seja, ela não abaixa para ninguém. Ela não é liderada por ninguém. Por quê? Porque ela sempre sabe mais. Ninguém pode liderar ela. Não se engane, não haverá unidade para essas pessoas. Vão andar sozinhas como um arbusto solitário no deserto. Não vai desfrutar das bênçãos completas do Senhor. Não vai. A unidade precisa de humildade. Vamos encerrar com a quarta aqui, depois eu falo outro dia a outra.
A unidade gera avivamento. A unidade reúne os elementos necessários para que o avivamento, que é o mover do Espírito, ninguém pode produzir avivamento, você só pode entrar no avivamento que Deus produz. Mas esse avivamento precisa da unidade. Às vezes falta pouca coisa. Um encaixe aqui, uma revelação ali, um posicionamento aqui. Às vezes o seu casamento precisa de uma unidade para desfrutar de um avivamento. Há uma sequência que é ser cheio do Espírito, pregação do Evangelho e os frutos que vêm. Isso é avivamento. Mas é necessário a gente falar a mesma linguagem. Você sabe o que vai propiciar para alguém entrar numa igreja dessa e se converter ao Senhor? Ele vai olhar para um monte de gente diferente, com opiniões diferentes, com rosto diferente, falando a mesma coisa. Quando entra alguém aqui e vê isso, cumpre aquilo que Jesus orou, para que o mundo veja que o Pai me enviou. Tem que ter unidade. Sabe o que aconteceu o ano passado na nossa igreja por causa da unidade? A unidade da palavra, a unidade do Espírito, da oração e de tudo. No ano passado, ano de 2024, todas as videiras do mundo e as igrejas que são também associadas, nós batizamos mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Num único dia. Porque houve unidade. Agora, será que o Espírito Santo não quer fazer mais isso, não? Sim. Mas ele precisa de ver gente unida. Nós não podemos ser uma igreja que cada um pensa alguma coisa, nós temos que estar sincronizado. É a mesma palavra, é o mesmo Espírito, é a mesma fé, é a mesma busca, é a mesma intensidade, é o mesmo anseio e desejo. Quando isso junta, irmãos, pega fogo. Quando junta tudo que nós quisermos, vai acontecer. Obviamente, segundo a palavra de Deus. Deus falou acerca, lembra da história lá de Babel? A Torre de Babel? A Bíblia diz que Deus falou, não foi um homem, um profeta. Deus falou que aquele povo era um. E não haveriam barreiras para o que eles intentassem fazer. Deus falou. Ora, se um bando de gente que nem tem Cristo no coração se propuser em uma unidade acontece, imagina eu e você que somos cheios do Espírito. Imagina isso. Imagina a explosão que seria lá na sua célula se todo mundo tivesse alinhado no mesmo objetivo. Vocês nem eu consegui falar. Já está acontecendo. Sabe, eu quero convidar você hoje a desfrutar de uma unidade completa. A parar de se esconder atrás de desculpas. Você não pode estar em comunhão por causa disso ou daquilo outro. Você se contém só em vir, ouvir uma boa palavra e ir embora para sua casa. O reino de Deus há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. Nós estamos sendo preparados para viver uma unidade perfeita, eterna. Ah, pastor, mas eu não gosto de pessoas, então o céu não é um bom lugar para você. Eu acho que no inferno vai estar todo mundo disperso, mas lá no céu não. Vai ter uma unidade perfeita como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você não aprendeu isso ainda, você está sendo roubado pelo inimigo. Porque a unidade é o que Deus planejou para eu e você vivermos como igreja. Como igreja. É aquilo que Deus planejou. Eu queria orar por isso, para que o Senhor nos desse entendimento. Mas é necessário você tomar uma atitude, falar, eu vou participar de uma célula, eu vou
criar minhas raízes aqui nesse lugar. Se for aqui, amém. Se for em outro lugar, amém também. Não há problema. Mas ache um lugar onde você diz, aqui é a minha família, aqui é a minha casa. Daqui eu não saio, só quando Jesus voltar ou eu partir para Ele. Isso é o quê? Unidade. Unidade. É fácil andar em unidade? Não. Por isso nós temos o Espírito Santo, que está entre nós. Ele é o óleo das engrenagens. Às vezes você dá uma raspada no irmão do lado, às vezes dá um atrito assim doloroso. O Espírito Santo vem como um óleo na engrenagem e faz rodar de novo. Ah, pastor, estou com muitas decepções. Pois é, isso está tirando você da unidade perfeita. Para Deus, a unidade perfeita são filhos imperfeitos, unidos perfeitamente por Ele. Essa é a unidade. Vamos orar nessa manhã? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor uniu cada pessoa aqui no nosso meio. Obrigado, Deus, por cada homem e mulher que o Senhor levantou na nossa vida, para ser nossos guias, nossos líderes, para ser companheiros de ministério, para ser discípulos aos quais o Senhor nos deu o cuidado e a graça de discipular. Pai, hoje nós reconhecemos a importância da unidade. Nós reconhecemos que sem unidade não vamos alcançar o prêmio da soberana vocação que o Senhor nos deu. Sem unidade não podemos falar no teu nome. Sem unidade não podemos viver sinais e maravilhas e milagres, coisas extraordinárias. Por isso, dá-nos hoje coragem para decidir. Dá-nos hoje sensibilidade para perceber se o inimigo tem nos roubado. Dá-nos hoje, ó Deus, o privilégio de fazer parte do corpo da igreja, de ser membros uns dos outros, de servir uns aos outros. Dá-nos a singeleza de coração. Dá-nos o espírito manso e humilde nessa manhã, para que possamos assumir que necessitamos de ajuda, que necessitamos do companheirismo, que necessitamos dos irmãos nos apoiando, nos ajudando, nos levantando. Pai, nós queremos que o teu mover esteja no nosso meio. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor ache em nós um ambiente para muita graça e unção. Em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você agora a orar por aqueles que vieram ao seu coração agora. Seja o seu líder de célula, os irmãos da sua célula. Ora agradecendo, sinto no meu espírito de nós levantarmos um clamor de gratidão. Gratidão. Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele colocou na sua vida. Sem elas, você não chegaria até o Senhor. Sem elas, você estaria perdido. Sem essas pessoas, você estaria frio, distante. Obrigado, Deus, por cada homem e mulher de Deus na nossa vida. Obrigado, Deus, porque nunca faltou alguém para nos apoiar. Obrigado porque o Senhor sempre colocou alguém do meu lado. Obrigado porque o Senhor usa cada uma dessas pessoas para abençoar a minha vida, para dar um propósito, para dar rumo, direção. Obrigado, Pai, por essas amizades que são verdadeiras, as quais eu tenho plena comunhão, que eu tenho aliança. Obrigado, Deus, por cada um deles, Peça para o Senhor humildade nessa hora. Todos nós precisamos. Fala para o Senhor, fala: Deus, me livra de um coração arrogante, me livra de um coração soberbo, me livra de
de andar sozinho. Me livra de achar que eu sou maior. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Maior é aquele que está disponível para dar a sua vida pelos amigos. Esse é o amor do Senhor. Esse é o amor do Senhor. Aleluia. Quantos sentem uma alegria do Senhor? Quantos percebem que o Senhor está te dando a oportunidade de ter alianças, de estar unido a outras pessoas? Você é um casal, está unido a outros casais. Você é solteiro, está unido a outros irmãos solteiros. Nós vamos agora tomar a ceia do Senhor. Os irmãos que vão distribuir podem vir aqui. Você pode permanecer sentado aí no seu lugar mesmo. Hoje nós vamos tomar a ceia em família. Se você está com a sua família aqui, você vai juntar a sua família. Mas eu queria que você ficasse do lado das pessoas da sua célula. Vê se o pessoal da sua célula está aí próximo a você. Junta a sua célula, mas senta aí na cadeira para ficar mais fácil a gente distribuir os elementos da ceia. Quem deve participar da ceia? Aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor e creem que o Senhor está com ele também. Você já confirmou a sua conversão, já passou pelas águas do batismo, está inteiramente convicto e pleno que o corpo de Cristo é o seu lugar. Os irmãos podem distribuir já, por gentileza. Vamos cantar ao Senhor enquanto... Alguém ainda não recebeu os elementos da ceia? Ergue a mão para a nossa equipe chegar até você.
Continue com a mão erguida até você receber.
o seu pão. Levante o seu pão, erga o seu pão. Declare assim: esse é o pão. É o corpo de Cristo que foi moído na cruz, no meu lugar. Diga: através desse corpo, eu recebo tudo aquilo que era de Deus. O seu corpo levou sobre si toda enfermidade, e pelas suas chagas eu fui curado. Diga: eu declaro que esse corpo habita em mim. Ele me dá vitória, Ele me dá uma vida de alegria. Diga: neste dia eu como do Senhor e vivo pelo Senhor. Diga: eu me aproprio de todas as bênçãos conquistadas na cruz. Diga: nenhuma enfermidade tem poder sobre a minha vida, nem sobre a minha casa, porque através do corpo de Cristo eu como saúde, eu como bênçãos, e eu recebo as promessas de Deus pela aliança selada na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Aleluia. Erga o seu cálice. Diga assim: esse é o cálice da nova aliança. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para pagar os meus pecados. Diga: Senhor Jesus, através desse sangue, eu creio que eu tenho livre acesso à Tua presença. O véu foi rasgado e já não há mais separação entre mim e o Pai, pois eu estou em Cristo Jesus. Diga: eu creio que os meus pecados foram apagados na cruz. Diga: eu creio que o amor de Deus foi provado e esse amor não muda por mim. Diga: o sangue de Jesus me lava, me purifica e me dá vida eterna com Cristo para sempre. Aleluia. Participe da ceia com seus irmãos. Diga: nós temos uma aliança. Participe aí com a sua célula, com a sua família. Diga: através desse sangue nos une, nos lava, nos purifica. Aleluia. Pode participar em nome de Jesus. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Diga: através desse sangue, através desse pão, nós somos um em Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quantos se sentem revigorados aí no seu espírito? Diga assim: o Senhor tem mais para você, meu irmão. Declare uma semana de vitória para Ele aí. Diga: tem uma semana de vitória, debaixo da graça do Senhor. Abençoa a semana do seu irmão. Diga: uma semana abençoada, uma
uma semana próspera. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção aqui. Eu só tenho mais um aviso. Presta atenção aqui rapidamente. No dia 19 de julho, nós vamos ter um café com os pais de adolescentes. Então você que tem um adolescente, essa reunião é para você. Amém? Nós vamos ter um convidado especial que vai ministrar para nós. Tá ok? Então se você é um pai de um adolescente, você precisa estar aqui, vai ser uma grande bênção. Amém? Dia 19 de julho às 17 horas. Ok? Um outro aviso também, nós estamos vendendo geladinho ali fora, para nós arrecadarmos fundos para a videira de Cascais. Amém? Glória a Deus, estamos encerrados.